14, lê inteiro, tá? De 1 a 11. Para começar aí, se alguém encontrou, tiver aí com Marcos 14, quiser ler para nós, 1 a 11, tá? Bastante coisa. Marcos 14, 1 a 11. Alguém já achou? Quer ler, Zé? Você lê? Voz potente aí. Vai. E dali os 2 dias é a Páscoa e a festa do pão ázimo. Os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender-ia com dolo e o mataria. Mas ele dizia: não na festa, para porventura que não faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, assentando-se à mesa da casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo, puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe declarou sobre a cabeça. E alguns que ouvem de si mesmo indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender isso por mais de 300 denários e dar-lhe os pobres. E amava contra ela. Uma observação, ó. Essa pessoa, vocês sabem que quem reclamou foi Judas, né? Só não fala aqui em Marcos, mas fala em João, por exemplo. Pode continuar. Jesus, porém, diz: deixar, porque molestais? Ela fez uma boa ação, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer o bem quando quiseres, porém a mim nem sempre me tendes. Essa fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em toda parte do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes, para lhe entregar. E eles, ouvindo, o alegraram-se, e prometeu-lhe dar dinheiro, e ele buscava com muita entregaria em ocasião oportuna. Tá. Primeira pergunta. A pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente veio aqui primeiro, ó. Os sacerdotes queriam matar Jesus, porque Jesus ameaçava eles, né? O status dele. E aí tem no meio dessa história, para de falar dos sacerdotes e começa a história da mulher. A mulher que derramou aquele perfume lá em Jesus. Eu não sei quanto tempo que ela juntou de dinheiro porque imagino que o salário dela, ela deve ter usado um pouco para sustento dela. Então não foi 1 ano que ela ficou juntando esse dinheiro para comprar esse negócio. Deve ter sido uns 2 ou 3 anos. Então 1 ano de salário. Não sei se quando fala de salário é que seria um salário mínimo, não sei, R$2.000, que seja. Já daria uns 20 mil tranquilo hoje em dia, né? Eu não conheço um perfume que custe R$20.000, deve ter lá esses importados. Mas acontece que ela jogou então em cima de Jesus e o Judas ficou bravo. Como assim? Assim, imagino que ele deve ter falado: você tá ficando louca? Isso aí a gente podia vender, a gente podia alimentar os pobres. E aí fala no evangelho que na verdade ele estava de olho naquele dinheiro. Por quê? O que acontece? Ele era tesoureiro. E ele não era tesoureiro que fazia tudo certinho. Ele pegava uma parte lá, dava, né, fazia uns desvios de verba. Então ele pensa: vai entrar 25 mil, 20 mil aqui. Ele deve ter crescido o olho. E aí a mulher joga na cabeça de Jesus aquele negócio lá. Ele deve ter ficado muito bravo mesmo. Muito bravo mesmo. E aí o que acontece? Logo em seguida, o que ele vai fazer? Vai lá e entrega Jesus. Né? Depois Jesus fala: os pobres estarão sempre entre nós, tal. Mas ela fez um ato que será lembrado para sempre, né? Vai ser pregado. Então ele dá uma tesourada em Judas. Jesus dá uma tesourada em Judas. E aí Judas vai lá e entrega Jesus. E eu queria perguntar para vocês: o que vocês acham que aconteceu com Judas? Hã? Demorou um pouco para ele entregar Jesus. Demorou um pouco.
toda aquela tramitação, o trabalho de Jesus. Pode. Quando Jesus foi orar para Deus passar o cálice dele, né, aquela oração, aquela agonia tão grande que Jesus estava, Jesus foi orar. Aí foi quando Judas tinha preparado já o caminho, né, oferecido, aceitado, né, o dinheirinho que eles iam dar para ele, para entregar Jesus. Então, as coisas são muito difíceis. Inclusive, essa questão de dar ideia por que a mulher gastou tudo isso, pode surgir de outras pessoas também. Não é? Ali não comentou nada, que alguém mais falou alguma coisa. Mas sempre existe o comentário, né? Ah, tá certo, tá errado, ah, que devia ter gasto um pouquinho menos. Quer dizer, isso aí é importunação sobre a vida dos outros, que ninguém tem nada a ver com o que o outro faz, né? Exatamente. Porque o que ele faz com Jesus, tem que analisar a situação minha com Jesus e não ficar avaliando a situação de outros. Porque assim, vamos ser pragmáticos, né, pessoal? Vamos ser pragmáticos. Você, realmente, com 20 mil reais, quantas pessoas você não podia ajudar? Se você for pensar de maneira pragmática, Judas estaria certo. Mas Judas não estava certo, porque Jesus tesourou ele. Então, se Jesus tesourou ele estava errado. Então, muitas vezes, né, igual o Jamil falou, a gente tem que tomar cuidado em julgar o que o outro está fazendo. Porque, às vezes, é óbvio que o outro está errado, mas ele não está. Tá? E eu queria perguntar, o que vocês acham, então? É continuar perguntando. Quem mais quer falar alguma coisa sobre o que motivou Judas a entregar Jesus naquele momento? Para Jesus, né? Fala assim, olha, já que Jesus não está indo pelo caminho que eu quero, de ir lá se proclamar rei, eu vou, quem sabe se ele for pego no aperto, eu não forço ele a ser proclamado rei, eu ainda fico com algum crédito. Bonzão, né? Bom. Porque, Kevin falou, Judas quis dar uma ajudinha para Jesus. Jesus não está se proclamando rei logo. Teve aquele momento da multiplicação dos pães, que o povo queria proclamar ele rei. Jesus escapou de fininho. E diz, né, lá no livro Desejar Todas as Nações, que Judas ficou indignado. Judas queria colocar Jesus como rei logo. Ele era o mais agitado lá para fazer isso. E aí Jesus escapou. Ele falou, então tá. Então, não quer virar rei? Vai virar então agora, né? Pode falar. O que aconteceu com Judas? Primeiro, aquele Jesus que ele acreditava que Jesus era, decepcionou ele. Decepcionou totalmente. Então ele falou assim, então eu vou forçar ele um pouquinho, vou dar uma ajudinha para ele chegar lá. Então foi uma forma dele, entre aspas, ajudar. Só que ele queria ajudar o seu próprio ego, né? Então ele não entendia a verdadeira profecia. Ele não entendia o verdadeiro Jesus. Uhum. Então Judas estava decepcionado com Jesus. Também algo também de se falar, tá? Judas estava decepcionado com Jesus. Pode falar, Claire. O coração dele que era egoísta, ele era apegado ao dinheiro, a bens materiais. Apegado ao dinheiro. Na verdade, ele queria ter vantagem em tudo, né? Então, tanto é que ele passava a mão na graninha lá do cofre. Ele estava com o olho no dinheiro. É só para ele, né? Na verdade. Imagino que Judas, ele tinha um planejamento de vida. Vocês ouviram falar disso já? Que você tem que ter um planejamento de vida. Quem você quer ser daqui 5 anos? Quem você quer ser daqui 10 anos? Muita gente fala isso. Se você for se consultar com um coaching, né, ele vai falar isso para você. Você precisa ter um planejamento de vida. Não há nada de errado com isso. Só que o planejamento de vida de Judas era o quê? Daqui 5 anos, Jesus vai ser o rei e eu vou estar do lado direito dele. Eu vou estar cheio de riquezas, de pessoas me servindo, com muitas honras.
E aí, qual que é a maneira, né? Vamos dizer assim, natural de se chegar a isso? Primeiro, vamos juntar bastante dinheiro, para a gente conseguir recrutar pessoas. Então a gente vai se revoltar contra o Império Romano. Pessoal que for morrendo, Jesus vai ressuscitando. Soldados vão morrendo, Jesus vai ressuscitando. E se tiver muitos soldados, Jesus faz assim, ó, derruba todo mundo com um sopro. Aí Jesus abre mão lá de 20 mil reais, 25 mil reais, assim, do nada. Judas deve ter ficado doido. Como assim, cara? O que Jesus quer? Será que ele é o Messias mesmo? Ele deve ter ficado muito decepcionado. Ele falou, quer saber? Se ele for o Messias mesmo, isso aí fala no Desejar de Todas as Nações, tá? Se ele for o Messias mesmo, ele vai dar um jeito de se livrar dessa. Foi lá e entregou Jesus. Nós devemos entender o seguinte, Judas, ele nem sempre, a gente vê história assim, Fala bem alto para eles ouvirem, tá? E a gente vê em parte que ele desviava dinheiro. Uhum. Mas para quê? Não conta. Né? E fazia o que com esse dinheiro? Não conta. Muitas vezes, aí eu entro o seguinte, já aconteceu de ouvir o seguinte, a pessoa desviar o dinheiro próprio da igreja de uma, para mandar exemplo, para a associação e construir uma parte na igreja. Opa, bacana, é uma ação bonita, né? Então, muitas vezes, estou inventando uma história, tá? Estou inventando uma história. Muitas vezes ele poderia desviar por outra razão, né? Estava errado. Então, é uma forma da gente analisar também. Então, o que ele fazia com o dinheiro? Não sabemos. Mas ele tinha um pensamento, entre aspas, bom. Porque ele queria que Jesus fosse rei, ele acreditava que Jesus Cristo é o Messias. Na minha visão, quando a gente lê assim, é o que parecia que mais acreditava. Só que ele acreditava de forma errada e fazia com o dinheiro de forma errada. Então, nós temos que fazer, nós devemos acreditar da forma certa e agir da forma certa. Então, será que eu acredito, mas eu estou fazendo da forma certa? Então, é uma forma da gente pensar também. Não é só o objetivo de Deus que você tem que alcançar, mas os métodos de Deus também, né? Maquiavel estava errado, se você for analisar diante da Bíblia. Jamil primeiro, acho que ele levantou, aí depois Eduardo. Pode falar. Eu só queria confirmar uma coisa que eu falei. Eu falei que depois de um longo prazo ainda que ele foi entregar Jesus, mas agora que eu estava comparando outras histórias, mas aqui foi 2 dias antes da Páscoa, 2 dias. Ele já estava fervilhando a ambição dele por dinheiro. Ele viu aquele dinheiro, falou, pera aí, não sei se foi antes ou depois que o sacerdote ofereceu 30 moedas para ele. Sei que ele aceitou de pronto. Não, tá bom. Ele foi, depois que ele entregou, que ele foi entregado, aí o sacerdote falou, então você vai ganhar ainda 30 moedas de prata. Tem cuidado, o ponto fraco existe na gente. Porque esse ponto fraco o diabo pode pegar na hora. Ou não, pega aí, entrega. Pronto, acabou. Eduardo, fala bem alto aí. João 12, verso 27. Quer dizer, é uma cena que se passou e que Judas certamente não levou em consideração porque estava cego pelas suas ambições. João 12, 27 diz, Jesus falando, agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e de novo glorificarei. E Jesus disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Amém. Então, uma coisa ficou bem clara aqui, pessoal. Judas, ele era aficionado por dinheiro e poder. Esse era o grande objetivo de vida de Judas. O interesse que ele tinha em Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Mas ele queria estar perto de Jesus pelo motivo errado. Isso é o que acontece, né? Nas igrejas neopentecostais. As pessoas querem Jesus para quê? Para ficar rico. A gente tem que aprender a analisar o nosso coração e saber por que a gente quer estar perto de Jesus. Paloma, seja bem-vinda. Bom? Muito bom. Fique à vontade. Bom?
E olha, então assim, Judas estava perto de Jesus pelo motivo errado, tá? Ele diz, né, no livro Desejado de Todas as Nações, que ele ficou obcecado. Ele, quando começou a seguir Jesus, ele não era essa pessoa obcecada por dinheiro, mas ele foi se afundando naquilo, se afundando, até que chegou um momento que tudo que ele queria era poder e dinheiro. E aí, o que acontece? A gente, como cristão, tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente aceita Jesus, mas Jesus e o evangelho dele tem que estar sempre em primeiro lugar. E é claro que cada um de nós aqui vai falar que Jesus é primeiro na vida. Uma coisa é falar, outra coisa é ser. E eu lembro que eu li uma vez um livro de um camarada que chama Napoleão Hill. Tá? Ele fala só de você assim, ficar rico. Os livros dele é tudo isso, ficar rico. E eu lembro que eu comecei a ler aquele livro e falava assim, que você tem que acordar toda manhã e falar lá quais são seus objetivos para ficar rico. Você tem que escrever isso em lugares onde você vai ver, na casa, aonde você quer chegar para você ficar rico. E tudo que você faz na sua vida, você tem que estar pensando em como você vai ficar rico. Você vai ficar rico. Não tem como você não ficar rico desse jeito. Só que a que preço? A que custo? Esse foi o custo que Judas pagou, ele se enforcou. Eu acho, olha, eu não quero aqui ser leviano, tá? Porque assim, eu posso estar errado, mas eu acho muito difícil um cristão que não é rico continuar cristão e se tornar rico, mas rico mesmo. Rico mesmo. Eu acho muito difícil. Porque para você ser, vamos dizer assim, que seja bilionário, vamos dizer, eu vou jogar bem alto. Você tem que colocar isso como prioridade na sua vida, não tem jeito. Não tem como você ser bilionário sem você priorizar isso. Acima de tudo. Acho muito difícil. Então assim, e o coração de Judas era esse, né? O coração de Judas era esse. Eu já conheci algumas pessoas assim, né, que eram grandes irmãos, né? Aqui na igreja, eu lembro de uns amigos que eu tinha, um tempo atrás, e eles estavam sempre firmes aqui, fazendo as coisas, tal, trabalhando. Um dia começaram a assistir um tal de, como é que é o nome um desses coaches aí, motivacionais. Esqueci o nome do cara. Não é Érico Rocha, não. Não sei, eu sei que um dia eles foram almoçar na minha casa, só falava do tal do coaching, de como você ser próspero, como você ser rico. Eu não estava aguentando mais aquilo, eu queria sumir de lá. A pessoa virou a cabeça. O que aconteceu? A família destruiu, gente. Saiu da igreja e tal. Destruiu. Prioridade é Jesus. Eu conheço cristãos que estão firmes, trabalhando para Jesus, que vamos dizer assim, são ricos, mas não é aquele rico. Sei lá, ganha 1 milhão por ano. Agora, eu não conheço gente podre de rico, tá firme, trabalhando para Jesus. Só se a pessoa já tinha, depois converteu. É só pra gente pensar, tá? Só pra gente pensar sobre isso. Agora, se eu puder ficar bilionário, eu vou ficar. Mas como chegar sem priorizar? Não sei. Se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão vamos para Evelyn. Evelyn vai nos ajudar aqui. Fiquei incumbida da parte de segunda-feira. Você quer colocar no seu... Pode ser. Fiquei incumbida da parte de segunda-feira, que fala sobre a última ceia de Cristo. A Páscoa, né, as festas dos pães asmos, elas significavam a saída do povo de Israel, relembrando, né, do Egito. E a origem da palavra Páscoa vem da palavra Pessah, que significa passagem, que era a passagem do anjo da morte, que iria matar os primogênitos
E nesse período eles tiveram que matar um cordeiro, comer ervas amargas, comer pão sem fermento, simbolizando o período, né, de amargura que ficaram no Egito, e o período que eles tiveram que comer assim, o pão rapidamente para fugir do Egito. Então, eu quero que vocês leiam, alguém podia ler para mim a parte de Deuteronômio. Ai, cadê? 16, 2 a 4, que fala como que era comemorada a Páscoa. Quem achar, pode ler. 2 a 4. Então, sacrificará a Páscoa do Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerá, levedando 7 dias, nela comerá pão asmo, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todo o dia da tua vida. Levedando não se verá contigo por 7 dias em todo o teu termos, também da carne que matareis à tarde. No primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então, a Páscoa significava isso. E também, em Êxodo 24, verso 8, fala: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, o suco de uva não fermentado, né, o vinho não fermentado, ele significava essa aliança, selamento da aliança de Deus. Mas Cristo, nessa última ceia, ele estabeleceu um novo significado. Então, eu queria que alguém lesse para gente esse novo significado que Cristo estabeleceu. Marcos 14, 22 a 24. Fecharam, pessoal? Achou aí? E achou? Pode falar. 22 a 24. Vai lá. E comendo ele, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu. Deu-lhe e disse: tomai, comei isso, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu a todos beber o dele. Ele disse: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Isso mesmo. Então, qual que foi o novo significado que Cristo estabeleceu da Páscoa? Os pães, a sua morte, né? Então, o pão sem fermento simbolizaria o corpo de Cristo, né? Que Cristo se ofereceu como sacrifício vivo para nossos pecados. E o suco de uva o vinho não fermentado, né, que é o suco de uva, significava o sangue de Cristo, né, que foi derramado e nos salvou. Com isso, Jesus, eles já estavam falando também da sua morte, que seria vindo como cordeiro ao matadouro e seria sacrificado, né, seria crucificado na cruz. E essa era uma mensagem muito dura para os discípulos, né? Assim, mas como? Porque eles ainda não tinham caído em si, né? Que Jesus tinha vindo aqui para este mundo não para ser um novo rei, inclusive de Judas, né? Que foi o prenúncio. Deus estava, inclusive, falando sobre isso, querendo chamar o arrependimento, tanto de Judas, mas Judas não quis saber, né? Até ele falou que Judas ia trair. Nesse período, falou também que Pedro iria o negar 3 vezes, né? Que ele seria crucificado, né? Porque os discípulos, eles ficaram revoltados. Falaram assim: não, Jesus, larga,
não fica tendo pensamento negativo, né? Não vai acontecer nada disso com o Senhor. E até Jesus fala, né, para Pedro, né, que Pedro quis falar assim, não, isso jamais, eu vou morrer com o Senhor até o fim. Daí ele falou, até que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. E o povo, os discípulos se dispersariam nesse período de aflição. E ele também falou que... e Pedro falou assim, quis também tirar, né? Jesus falou assim, sai de mim, Satanás, também, não porque Pedro estava querendo desviar o foco da atenção de Cristo, né? Para ele não cumprir a sua missão. Ele falou que o destino dele é a morte. Desde lá, João Batista já sabia disso. Eis o Cordeiro de Deus, tinha o pecado do mundo. Então, assim, e os discípulos não via. Ou não viam, não queria acreditar, não sei, mas todos eles, você via que quando Jesus Cristo morreu, eles não estavam preparados. Eles não conseguiam enxergar uma coisa que estava na frente deles. E é engraçado, né, que Jesus tinha pedido, né, para eles prepararem o lugar para ser a Páscoa, mas em nenhum momento é falado do cordeiro que ia matado. Por que será que nessa última ceia Jesus não falou do cordeiro? Alguém sabe? O cordeiro estava lá, né? Porque o cordeiro estava lá, né? Ele seria o cordeiro, né, que viria salvar todo mundo do pecado. Igual aconteceu com Abraão, né? Isaac. Mas cadê o cordeiro? Tá, tem tudo em fogo, tem tudo. Cadê o cordeiro? Eles passaram. Cadê o cordeiro? Sim. E Cristo estabeleceu muitas lições nessa última ceia. A lição de que... Por que é a última ceia? Porque foi Jesus, até a gente continuando os versos de Marcos 14, Jesus fala que seria a última ceia dele aqui na terra. E lá no céu ele também nunca mais beberia, faria a Santa Ceia, só quando nós voltássemos para fazer. Ele beberia de novo do suco de uva. E ele também ensinou uma lição de humildade, né? Cristo estava lá o tempo todo, em sua vida, ensinando a servir. Mas, de novo, na questão da humanidade, ele trouxe uma lição para a gente praticar a humildade com lava-pés, né? Todo mundo estava lá. Quem que vai lavar meu pé? Não sei o que lá, não tem nenhum servo. E o próprio Deus, né, o dono do mundo, foi lá, lavou o pé de todos os discípulos, né? A lição de humildade que a gente não está aqui nesse mundo para ser servido, mas para servir, né? E essa era a lição que Deus deu, que ele veio nesse mundo não para servir, não para ser servido, mas para servir aos outros, né? E dar a sua vida. E na questão, voltando na questão de Pedro, a lição ela fala do novo significado da Santa Ceia, mas também ela vai para um outro lado de uma reflexão das questões das nossas promessas que nós fazemos para Cristo. E o que a gente pode aprender com essa lição que Pedro falou que nunca ia negar a Jesus, que ele ia com Jesus até o fim, mas no fim não acabou cumprindo. O que isso serve de lição para a nossa vida? Uma coisa interessante na parte de Pedro, nós não sabemos como nós vamos agir em tempo de perseguição. Não sabemos. Eu posso falar assim, não, eu estarei com Cristo. E ali, quando chegar lá, negar. Em compensação, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, né, que sempre, do nada, fala, peraí, é o que eu vi na escritura. Não, tem que mudar, tem que mudar. E na perseguição, eles ajeitar. Então, em tudo, há mudança na perseguição, de uma forma ou de outra. Então, nós mesmos não conhecemos o nosso coração totalmente. Só Deus mesmo. Sabe aquelas pessoas que a vida é tudo errado? Aí fala, não, mas o que eu ia falar? Hã? Tá, tô falando sem microfone. Sabe aquelas pessoas que têm a vida tudo errado? Aí fala, não, mas Jesus não vai me pegar de surpresa, porque antes vai sair, tem algumas coisas para acontecer ainda, decreto dominical e tal.
Quando sair o decreto dominical, aí eu acerto minha vida. Quero ver que você vai acertar. Não vai. Você não vai acertar. É o que aconteceu com o Pedro. Não, eu nunca vou te negar. Vou morrer pelo senhor. Quando chegou a hora, o que aconteceu? Negou. Ele não estava deixando para depois. Pedro pegou antes. Não, eu não vou te deixar, não. Eu vou estar junto, vou morrer junto. Agora, deixar para depois é outro problema, né? Aí você pode até morrer antes da hora, né? Então é esse que é o caso. Pedro, do jeito que era impetuoso, né, e queria, ele falhou na hora H. Esse é o problema que todos nós podemos ter. O que nós não pensamos que pode dar problema, dá. Então a gente tem que estar sempre ligado com Deus, diuturnamente. A gente não sabe como que vai acontecer as coisas, né? A única salvaguarda que a gente tem é estar com Jesus. Vai, fala. A gente sabe que ninguém é perfeito. Então, Pedro não conhecia o próprio coração, assim como Judas. E aí eu fico pensando assim, qual a diferença da pessoa que vai errar porque não conhece o próprio coração e da pessoa que vai errar porque ela não está em Cristo, primeiramente, né? Porque Judas, com certeza, ele justificava, de alguma forma, racionalmente, de que ele estava promovendo a causa de Deus. Jesus já dizia, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, assim, existe muitas pessoas que dão uma aula aqui mostrando por que ela está promovendo a causa de Deus. Mas ela é um Judas. E existem pessoas que estão, de fato, servindo a Deus, que vão errar e vão praguejar em cima de Deus como Pedro, mas que estão no caminho da salvação. Então, como a gente fazer esse discernimento em nós? Isso é uma coisa bem importante, né? Pra gente refletir. Porque se você for pensar na prática, olhando, Judas era mais santo que Pedro. Judas era o cara que ia na igreja, escola sabatina, tudo certinho. Não tô falando que não é pra fazer isso, tá, gente? Mas Pedro não, já era o cara meio que, né? Às vezes parece que não entendia as coisas direito, ficava falando um monte de besteira. Pedro é o cara que mais falou besteira nos evangelhos. Mas ele... Porque como você falou, o Judas, ele tinha um planejamento, né? Então assim, ele não era alguém que não sabia o que estava fazendo, não é? Ele tinha um planejamento e ele queria dar ajudinha para Deus. E na verdade muitas pessoas têm um papel importantíssimo nas empresas hoje, fazendo um papel meio de Judas. Porque às vezes se não tem alguém que empurra o colaborador, ele fica subaproveitado mesmo. Só que Judas se esqueceu que ele estava lidando com Deus. E se Deus não estava tomando o caminho que ele queria, é porque ele estava errado. Ele estava tentando tratar o contexto organizacional do grupo como sendo totalmente humanos. Mas ele se esqueceu que tinha Deus ali. Eu acho que esse foi o grande erro dele e talvez tenha ficado um pouco mais difícil dele perceber que ele estava no caminho errado. Agora, de um jeito ou de outro, ele não vai ser desculpável pelo que ele fez. A Bíblia não dá a entender que ele vai ser desculpado. Então, seja a gente num caminho errado ou não, me parece que existe alguma forma da gente olhar para o nosso coração e perceber se a gente está perseguindo de fato o que é correto ou não. Ontem a minha sócia, por exemplo, falou para mim assim, William, olha lá nos stories, vê se você acha que eu tenho que apagar um stories lá, porque eu tô chamando um pessoal para fazer um programa gratuito, só que isso é boca de funil nosso. Aí eu falei, ó, o programa é gratuito, a princípio você tá ajudando, mas é boca de funil. O que no teu coração você acha disso? Você tá querendo angariar pessoas para depois entrar na nossa esteira de produto e pagar? Ou você tá querendo ajudar a pessoa gratuitamente? Aí eu só falei para ela isso e o que ela fizesse para mim tudo bem. Porque eu não tô no coração dela. Mas o que ela fez? Ela deletou. Ela deletou e falou, William, põe alguma coisa de sábado lá. Aí eu toquei um violão lá e coloquei. Eu concordo, eu deletaria também. Boca de funil é quando você chama as pessoas para um evento gratuito, depois você... É tanto. Irmão, sobre esse negócio de Judas,
Eu quero ler o que isso diz respeito a nós, adventistas do sétimo dia. E aqui eu estou lendo um texto de Ellen White. Eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais como Judas nos trairiam aos católicos para obter sua influência para vir contra a verdade. Os santos, então, serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas e os adventistas nominais, que sabem da nossa fé e costume, pois nos odiavam por conta dos mandamentos, trairão os santos e os relatarão aos católicos como aqueles que desconsideram as instituições do povo, isto é, os que guardam o sábado e desconsideram o domingo. Então, a grande verdade é que essa história é escrita para advertência nossa. Como o William falou, muitos de nós não conhecem o seu próprio coração. Na verdade, há algo maior aí. Está sendo profetizado que entre nós há traidores. Que aonde o Espírito Santo estiver sendo derramado, serão traidores. É hora de cada um examinar seu coração e sua consciência. Sou eu o traidor, mestre? Judas falou e João falou, né? Um era traidor, outro não. Ela é. Então, a lição que a gente vê principal é isso, irmãos. Deus, ele estabeleceu essa nova aliança conosco. E ele anseia ter uma nova ceia novamente conosco lá no céu. E que nós possamos, Deus, ele até fala, no Getsemane, né? Pediu para os discípulos jejuar, orar lá com eles. A gente pode estar com Cristo na nossa caminhada, mas se a gente não estiver em constante comunhão e oração, a gente pode fraquejar a qualquer momento. Porque a gente tem, para a gente suportar as provações, não é por nós, é só por Cristo mesmo e pela ação do Espírito Santo. Então, que nós possamos estar sempre vigilantes. Não adianta a gente achar que vai resistir, bater no peito, igual o Pedro falou, que você não vai, não. Você tem que estar junto de Cristo. Se não estiver junto de Cristo, você não vai resistir, cara. Não adianta você querer achar que vai, não vai. Você vai negar. Ou você vai se enforcar, né? Que é pior ainda. Da natureza pecaminosa, ninguém ganha no grito, né? Igual no futebol, né? Até no Getsemane ele foi. Pedro foi com Jesus. Só que ele dormiu. E agora? Você está junto, mas não está atento, né? Não está ativo. Então tá, vamos lá. Eu vou ler aqui a parte do Getsemane para vocês. Faltam 8 minutos. Marcos 14, 32, vou lá. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus com pavor e angústia. Deus. Uma contradição total, né? E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Deus triste. Deus fica triste, sim. Ele fica triste. 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Agora, a gente vê aqui que Jesus fica muito chateado. Ele fica muito chateado porque os discípulos, quando deviam estar orando com ele, foram dormir. E Jesus ia lá falar para eles acordavam e não sabiam o que falar. Sabe quando você não sabe nem que desculpa você dá? Ah, porque eu... Vamos orar comigo, a gente precisa. Ele levou os amigos mais próximos dele. Porque era Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos. Ele não tinha amigos mais próximos que eles. Só aqueles seus amigos que na hora que você está mais difícil da sua vida, você vai conversar com eles, você vai pedir um conforto para eles. O que acontece? Os caras, não estão entendendo nada. E aí eu pergunto para vocês, por que para Jesus era tão importante estar com Pedro, Tiago e João lá, que eles estivessem orando por ele? Por que para Jesus isso era tão importante? Ele era Deus. Por que ele precisava disso? Então, primeiro que eu lembro que a Ellen White fala que houve um grande conflito muito intenso ali, que Satanás fez eles dormirem. E eles queriam ficar acordados. E a Ellen White fala, se eles tivessem lutado com mais afinco, eles conseguiriam ficar acordados, né? Mas não lutaram. Agora, o que eu vejo de Jesus, né? Jesus sempre teve unidade com Deus Pai. E ali ele começou a se sentir sozinho realmente, existencialmente, né? Porque o aspecto mais profundo do ser é o aspecto existencial e é o aspecto que Deus dá pra gente. Então Jesus, ele queria um pouco de unidade com alguém que ele já estava perdendo com Deus Pai. Ele queria com os amigos. Exato. E os amigos não conseguiram. E existia a possibilidade dos amigos conseguirem dar unidade para ele, porque Ellen White depois fala disso. Então ele estava se sentindo sozinho num dos momentos de maior crise que ele teve, né? Se tivesse na época terapeuta ia classificar Jesus com algum problema mental lá. E ele não teve. E aí a lição realmente fala que quando Jesus falou, vamos, porque agora vai acontecer, a lição fala que Jesus estava preparado e os discípulos não. Enfim, existem oportunidades espirituais que a gente perde, né? Porque a gente às vezes tem que usar mais, né, do que a Bíblia fala, buscar Deus de todo o coração, de todas as suas forças. E às vezes a gente não faz, eu não sei. Talvez até hoje falar da saúde, do contexto da saúde, tem influência, porque a gente vê hoje que a saúde influencia diretamente na mente, né? Talvez hoje seja mais difícil ainda, mas o fato é que às vezes a gente perde oportunidades de passar a fazer coisas grandiosas, porque seria algo grandioso num momento desse. E foi perdido por falta de alguma coisa que faltou eles engajarem ali com o Espírito Santo. Vocês conseguem, assim, entender na profundidade o que aconteceu no Getsemane? A gente falou muito, o rapaz lá falou da ira de Deus, né? Mas o que acontece? Jesus, ele existe desde quando? Quando Jesus foi criado? Nunca, né? Pegadinha para vocês. Jesus nunca foi criado, ele existe desde a eternidade. A gente não sabe o que é isso. Eternidade no passado. E ele sempre existiu em unidade com o Pai. Ele nunca deixou de estar em unidade com o Pai. Ele está em unidade com o Pai desde o infinito. Naquele momento do Getsemane aconteceu isso. Pela primeira vez na história de tudo. Como que Jesus estava se sentindo? Como vocês acham? Uma criança que precisaria da mãe, né? Uma criança. Imagina que ele ficou assim, não sabia nem para onde olhar, não sabia nem o que fazer. Pensando nesse ponto, o seguinte, Vai, tem uma parte bem, da irmã White que ela fala o seguinte, que a humanidade de isso vai ser o nosso estudo para toda a eternidade. Então o que acontece? Nós sabemos que acontece ali, ele é humano. Como isso acontece, não temos como explicar, né? Mas nós sabemos que a aflição que ele passou foi mais do que qualquer um de nós aqui passamos. Sim. Como isso? Não sei. Então assim, ó, além de haver esse deslocamento, fala bem rápido, Eduardo. Bom,
finalizar com um textinho inspirado aqui. Então vi um grupo que marchava rumo à casa. De 2 em 2, eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los. Mas pensei melhor e olhei novamente. A cena mudou. O grupo parecia agora uma procissão católica. Um trazia na sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximavam, rodavam em círculos na casa e diziam: esta casa está interditada. São os traidores, nossos irmãos, se lêssemos o texto até o final. É evidente, ela disse, eu os conhecia todos muito bem. Essa é a situação que ela vê. Então, mais uma vez, somos os traidores? Então, ó, para terminar aqui, eu quero que vocês imaginem, tá? Tem gente que fala assim, porque eu já ouvi gente falando, Jesus, ele sofreu na cruz lá, morreu, mas assim, depois ele ressuscitou, ele nem sofreu tanto assim. Então, para começar, pela primeira vez na história, Deus se separou de Deus. E além disso, todos os pecados de todas as gerações que existiram e vão existir, caiu sobre Jesus naquele momento. Agora sim, qual a relação de Deus com o pecado? Qual a relação de Deus com o pecado? Pecado e Deus é isso aqui, ó, não tem como. Só que na primeira vez na história, Deus passou a ter pecado. Deus, o pecado é a coisa mais aversiva para Deus. E ele recebeu os pecados do mundo, de todas as épocas da terra. Então foi um momento assim de sofrimento que a gente não consegue imaginar. Não consegue imaginar. Exatamente, por nós. Tá. É isso.